Olá, queridos irmãos, graça e paz, muito bom dia, sejam bem-vindos à Escola Dominical, lugar de aprendermos a Palavra de Deus. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre o tema da Bíblia, isso mesmo, a Bíblia como nossa regra de fé. E como os objetivos para a aula de hoje, queridos, nós temos compreender o que é a Bíblia, bem como qual é o seu propósito e também a sua importância e como praticar os ensinamentos contidos nesse grande e maravilhoso livro que Deus deixou para nós. Então nós vamos orar nesse momento para podermos dar início ao nosso estudo. Amém? Feche seus olhos onde você está mesmo. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o nosso único Deus, a quem nós adoramos. E assim, Senhor, nos colocamos na Tua presença para estudar o Teu santo e sagrado livro, estudarmos a Bíblia, Deus, ouvir a Tua palavra e nos compreendermos melhor o Evangelho, Senhor, para alinharmos a nossa vida aos propósitos do Senhor para cada um de nós. Fala conosco nessa aula de hoje, Deus, que nós possamos, Pai, entender e compreender bem o assunto para a edificação própria de todos nós. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje que vai nos dar a direção para o estudo do nosso tema está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 17, que nos diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Sendo assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para questionar, corrigir e para instruir na justiça de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra da fé. Amém, queridos? Glórias a Deus. A palavra do Senhor sempre nos ensina. É a partir dela que nós alinhamos a nossa vida com os propósitos do Senhor. Então, queridos, você, meu irmão, minha irmã, já deve ter perguntado alguma vez: o que é a Bíblia, né? Esse grande livro composto, escrito por tantas pessoas diferentes, em épocas tão diferentes uma das outras. Qual é o propósito da Bíblia também e qual a importância da Bíblia para a nossa vida, né? Quais os ensinamentos da Bíblia nós podemos praticar? O que contém nela que nós podemos praticar? Então, meu amado, minha amada, fique atento durante a lição, durante essa aula, porque nós saberemos juntos sobre esse sagrado livro e também quanto ele é importante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nós sabemos então, queridos, que em primeiro lugar, que Deus é revelado e apresentado para nós como Deus Criador, Salvador e Santificador de todas as coisas. É pela Bíblia que Deus se apresenta a nós. É pela Bíblia que Deus fala aos nossos corações através dos homens que a escreveram. Como nós lemos agora há pouco, toda a Escritura é inspirada por Deus. Compreendermos essa verdade da Bíblia, então, meus amados, é o início da caminhada cristã. Quando nós entendemos que toda a verdade é revelada por Deus através da Bíblia, nós passamos a caminhar, a compreender o que Deus tem revelado para nós. Assim, meus amados, como diz Paulo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem estudado a Bíblia? Tem buscado estar na presença de Deus para que Deus fale ao seu coração? Então, o que é a Bíblia, queridos? O que vem ser esse precioso livro, que é o livro mais escrito, mais publicado no mundo de todas as épocas? A Bíblia, então, é um livro escrito em tempos diferentes e por pessoas diferentes. Homens, mulheres, nas suas ocasiões, escreveram a Bíblia, os textos, os livros. Mas, queridos, todos eles foram inspirados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E como nós sabemos, Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então estas pessoas que escreveram a Bíblia
foram inspirados pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus em espírito que fala aos nossos corações. A palavra Bíblia, meus amados, significa livros ou rolos, que é, na verdade, uma coleção de escritos considerados sagrados por nós que somos cristãos. Essa coleção de livros, de rolos, ela forma um único livro que nós chamamos de Bíblia. Ela possui duas partes, para nós entendermos aqui como a Bíblia é formada. Primeiro é o Antigo Testamento, que contém 39 livros. O Pentateuco, os profetas maiores, menores, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E a segunda, que é o Novo Testamento, que contém 27 livros. Novo Testamento a partir do momento que Cristo veio e habitou no nosso meio. Lembramos então, queridos, que a palavra aliança, ou testamento, significa mesmo aliança. E aliança que Deus fez para com seu povo, com Israel. Então nós temos a antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel e temos a nova aliança, que é quando Jesus veio e Deus fez conosco a nova aliança através de Cristo Jesus. Então nós sabemos que o Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu a aliança, Ele disse em Levíticos 26, versículo 12: serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quando Deus estabeleceu ali a aliança com o povo do Antigo Testamento, com Israel. Já no Novo Testamento, a aliança é atrelada ao sangue de Jesus, do Cordeiro, que morreu na cruz por nós, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que diz: este cálice do meu sangue é a nova aliança para com vocês. Amém, amados? Então nós podemos continuar aqui aprofundando o contexto, perguntando: qual o propósito da Bíblia para todos nós, meu irmão e minha irmã? É muito importante. Mesmo contendo 66 livros escritos por diversos autores, meus irmãos, que são diferentes entre si, nós cremos que a Bíblia tem um único autor divino, o único autor das Escrituras. Veja, conforme Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Assim nós cremos, queridos, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, através do teu Espírito Santo. Assim então, o tema principal da Bíblia é a salvação, salvação das nossas vidas. Conforme o autor e escritor John Stott, ele diz assim, vejam aqui, prestem atenção comigo: é muito mais do que somente sobre o perdão dos nossos pecados, mas essencialmente inclui aqui o amplo, o maravilhoso, o profundo alcance de Deus em nossas vidas. Deus veio nos resgatar, não é? É para redimir, perdoar, recuperar a nossa vida e de toda a humanidade. De fato, meus irmãos e irmãs, de toda a criação de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Bíblia contém um plano integral, o plano perfeito de Deus, que para todos nós, para uma vida abundante, para todo aquele que nele crê e confessa que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Veja, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia não é uma brincadeira e muito menos um livro escrito somente pelos homens. Mas essencialmente a Bíblia é escrita por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia contém esta maravilhosa palavra de Deus que nos transforma, nos cura, nos liberta e nos sara de todos os nossos males. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, qual é a importância da Bíblia nas nossas vidas? Primeiro, essa importância, queridos, é imensurável, é grandiosa. Nós não podemos medir o quanto é importante a Bíblia, a palavra de Deus, nas nossas vidas. Por quê? Porque a sua grandiosidade, o seu poder e graça vem do próprio Senhor, do Deus vivo que nos criou, aquele que sabe todas as coisas. Então, queridos, é grande, é imenso o poder que a Bíblia exerce sobre as nossas vidas. E nós não podemos medir
quão grande é este valor. Contudo, queridos, há pelo menos 3 fatores os quais a Bíblia se torna essencial na nossa vida. Vamos ver quais são esses fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia é o fundamento da nossa fé, conforme Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Paulo diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E Jesus nos diz no Sermão da Montanha também, complementando esse raciocínio, essa ideia, que nós devemos ser edificados sobre o fundamento da verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, queridos, poderá nos edificar, porque ela, em essência, é a palavra do próprio Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, a Bíblia revela o sentido da vida. Diante, queridos, da palavra de Deus, quando nós somos confrontados e a nossa vida é colocada diante da palavra de Deus, a nossa vida passa a ser revelada. Fica claro, então, o real estado da nossa alma. A maneira de nós diagnosticarmos a nossa vida, a nossa alma, nosso estado espiritual é mediante a palavra de Deus. Ela é o remédio para a nossa alma. Ela é o que cura, que liberta, que salva, que nos corrige, que nos alinha perante aquilo que é correto e o que é certo que Deus nos encontrou. Por essa razão, queridos, a Escritura exorta, ensina, a Escritura edifica, instrui a nós, a cada um de nós, como andarmos corretamente no caminho. A Escritura, a palavra de Deus, também nos consola e também denuncia o pecado quando há em nós. Porque pela consciência, pela nossa consciência, a revelação do Espírito Santo vai nos mostrando o que é pecado, o que não é pecado e qual caminho nós deveremos andar. E em terceiro lugar, meus amados, a Bíblia é um instrumento de crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, afirma que as Escrituras são o genuíno leite espiritual. Assim como a criança precisa do leite, do alimento não sólido ainda, porque ela não está preparada para digerir um alimento sólido. Nós, quando somos iniciantes na fé, precisamos do leite espiritual, da palavra, da Bíblia, dos ensinamentos, de estudarmos o que Deus tem a dizer para nós. Que é a partir desse alimento, desse leite espiritual, que nós vamos crescendo espiritualmente e nos tornando fortes, maduros, cristãos preparados para enfrentar a vida e a realidade do mundo numa perspectiva que Deus nos criou. Então, queridos, esse alimento espiritual que é a Bíblia nos alimenta para crescimento da salvação da nossa alma. E assim nós deveremos ter na Bíblia a principal fonte do alimento espiritual. Será que nós estamos buscando, queridos, na palavra de Deus e a partir da Bíblia, nos alimentar a nossa alma? Ou será que nós estamos buscando no mundo, na satisfação das coisas que o mundo oferece, esse nosso complemento, aquilo que nós precisamos? Nós temos a escolha, podemos escolher na fonte certa, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem o poder de salvar as nossas almas e as nossas vidas. Como então, meus amados irmãos e irmãs, nós podemos praticar os ensinos da Bíblia? Sabemos que a Bíblia, meus amados, é um livro inspirado por Deus. Contudo, queridos, nós não devemos querer somente explicar esse livro de Deus. Ficar explicando e buscando as razões. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, nós devemos muito mais do que isso, é ter a Bíblia como uma regra de fé, uma prática de vida. É procurar entender sim os ensinamentos contidos na Bíblia, mas segui-los e obedecê-los conforme é a vontade do nosso Pai, o nosso Deus. Conforme afirma o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, ele diz o seguinte, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos, nem se percebeu, nem com os olhos, nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Devemos esperar no Senhor, confiar nos seus mandamentos e buscar ler, buscar nos instruir na palavra de Deus, porque ela é a única que nos dá
o discernimento espiritual para seguirmos em frente, para sermos discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão, para buscarmos andarmos no caminho certo e para caminharmos com aquele que nos salvou para junto da sua glória eterna. Então, queridos, o objetivo das Escrituras contidas na Bíblia é exatamente pautar a nossa vida, dando-lhe a direção certa, o caminho certo, e produzindo testemunho do que Deus está fazendo em nós a cada dia. Em cada um de nós e também na nossa comunidade, na igreja, por onde nós passamos. Assim é como a palavra de Deus diz que devemos ser sal e luz. Quando nós temos a palavra de Deus em nosso coração e mente, nós conseguimos ser o farol que brilha, levando luz às trevas e ajudando na comunidade, na nossa família, na nossa casa, por onde passarmos, seremos um farol que brilha a luz de Jesus. Amém, queridos? Devemos então entender que a Bíblia deve ser praticada e não somente conhecida, como muita gente conhece, teólogos que escrevem tantos livros sobre a Bíblia. Mas será que eles seguem os ensinamentos bíblicos? É importante o conhecimento, mas mais importante que isso, queridos, é nós seguirmos e obedecermos aos mandamentos de Deus contidos no livro sagrado. Conforme diz o Tiago, apóstolo Tiago de Jesus, apóstolo de Jesus, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nós podemos também, queridos, observar aqui um aspecto muito importante a respeito desse assunto, que é a minha vida dando vida às Escrituras. Mas como assim a minha vida pode dar vida às Escrituras? Veja que vivificar significa torná-la vida, ou seja, tirá-la do papel, tirá-la do livro, transferindo para as nossas ações, nossos corações e mentes. Porque uma vez que a palavra está implantada em nós, queridos, ela gera vida àquele em quem ela foi implantada, nos nossos corações e mentes. Porque, meus amados, enquanto somente a letra mata, já afirma o autor, a palavra de Deus gera vida em nossos corações. Vejam o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. Está em Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 6. Ele diz assim: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito de Deus em nós vivifica a nossa alma e por onde nós passamos. Amém? É maravilhoso, a palavra de Deus é a nossa esperança, é aquilo que nos fortalece e nos faz de novo. Essa vivificação, meus amados, é um atributo espiritual, que é somente um movimento em nós, dentro de nós, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, na vida do discípulo e da discípula. Nós então devemos, queridos, estar dispostos a abdicar, abrir mão das nossas vontades pessoais, que muitas vezes nos levam ao pecado, para então vivermos a vontade de Deus em nós. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para todos nós. Daí, meus queridos irmãos e irmãs, o poder de Deus se expressa e manifesta em nossas vidas, de todos nós, de qualquer um de nós, desde que nós nos coloquemos diante da presença do Senhor, porque Ele é todo poderoso e a vontade dele prevalece sobre a nossa. A vontade de Deus é maior do que a nossa, só que nós devemos querê-la, aceitá-la, porque Ele está esperando que nós abramos a porta para o Senhor. Quando então, queridos, vivemos em obediência, levando vida às outras pessoas, transformando os corações à nossa volta, levando luz às trevas, testemunhando o poder de Deus entre nós, Deus se manifesta em nós pelo teu poder, através da presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos aqui um autor evangélico, um autor que estuda as Escrituras, que diz o seguinte, ele é o Finney. Ele afirma que a maior necessidade, queridos, das nossas vidas é do poder de Deus
que vem do alto. Que nós não precisamos de nada mais. Se estivermos recheados do poder de Deus que vem do alto, nossa vida está completa. E toda a boa obra de Deus se manifesta em nossas vidas, nos nossos familiares, nas nossas empresas, por onde passarmos, queridos. A vontade de Deus se expressa em nós quando estivermos cheios do Espírito Santo que vem do alto. Amém? Então, meus amados irmãos e irmãs, fechando aqui esse breve assunto, esse breve estudo, nós podemos ver que nós nunca devemos esquecer de 3 fatores que tornam a Bíblia fundamental na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Primeiro, a fé sem obras é morta. Nós precisamos crer e obedecer o mandamento do Senhor, que é o ide, pregar o Evangelho a todas as nações. Na medida que nós começamos a fazer a obra com fé, Deus se manifesta o seu poder revelador a todos nós. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, o serviço do discípulo não é ser egoísta, pensar em si mesmo, só em si mesmo, mas é ser altruísta. Da mesma forma, e não é ser egocêntrico, egoísta, mas é ser outocêntrico, quer dizer, o centro do seu trabalho, do seu querer deve estar no seu próximo, como a si mesmo. E o Espírito Santo revelando os seus caminhos e sabedoria do alto para sermos pessoas com vontade de ajudar o nosso irmão, de pregar o Evangelho, de considerarmos o outro como a nós próximos. E em terceiro lugar, meus amados, o crescimento do discípulo deve buscar maior excelência em servir. Em Mateus 23, 11, Jesus já diz, qual é o maior entre todos? O maior é aquele que serve ao Senhor, que obedece os seus mandamentos, que considera o próximo como a ti mesmo. Então, queridos, a nossa fé deve ser produtiva. Então, eu pergunto, a você mesmo agora, o que a sua fé está produzindo? O que você tem produzido com a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Será que você está precisando ler mais a Bíblia? Ter mais entendimento dos ensinamentos de Deus? Porque quando essa leitura começar a entrar no seu coração, meu amado, minha amada, você vai produzir muitos frutos vindos do Senhor de Deus. Se você está produzindo, então, frutos de boas obras, você está na direção certa, meu amado. Se não for, então, busque o entendimento da palavra de Deus e ouça o que Deus está dizendo para você, o que Deus quer de você na sua vida. Entender, meu amado irmão, entender e praticar o Evangelho é a nossa única garantia de uma vida plena, de uma vida ampla. E em Deus também, porque nós somos canais de bênção para alcançar outras pessoas que devem ser alcançados pela palavra, outras pessoas que vivem nas trevas, perdidos e precisam da salvação de Deus. Ele nos usa e nós devemos obedecer ao chamado de Deus nas nossas vidas. Deus, queridos, fala comigo, fala com você pela palavra de Deus, pela Bíblia. Mas o que ele usa para isso? Exatamente, ele usa a Bíblia, verdadeiramente a palavra de Deus contida no livro sagrado e que está disponível para todos nós, não é? Para a nossa salvação, para a nossa transformação pessoal, para nosso serviço e testemunho ao Senhor Jesus. Agora, querido irmão e irmã, que você entendeu o propósito da Bíblia, que você entendeu também a sua importância, nós convidamos você a praticar os ensinamentos da palavra de Deus e também a todo aquele que você alcançar de hoje em diante. Amém, querido? Reflita sobre esse ponto que nós estudamos hoje, sobre esse tema. Reflita sobre a Bíblia e a importância da palavra de Deus que a Bíblia contém. A Bíblia, queridos, é capaz de salvar a sua vida pela palavra do Senhor. Para isso, você só precisa entender e praticar os ensinamentos que Deus reservou tão sublimemente nesse livro maravilhoso que Ele deixou para todos nós. Amém, meus amados? Nós, então, queremos agradecer a sua presença aqui conosco nesses instantes e desejar para você, meu amado, minha amada, um bom domingo. Um domingo na alegria do Senhor, na presença da comunhão do Espírito. E nós também convidamos você a estar presente no culto hoje às 18 horas, no auditório do Colégio Metodista no centro, para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, aquele que nos quer pessoas salvas, pessoas livres e desembaraçadas para a honra e glória do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe, um bom domingo e até mais tarde.